Pois é, com os nossos queridos pastores aqui do nosso lado. Pastor Rogério. Bom dia. Bom Sempre bom dia. estar aqui ao seu lado e ao lado do Jean. Ah, você viu, né? É claro. E o nosso querido pastor Guerra. Bom dia. Olha lá, eu gosto desses movimentos deles, são muito bons. Isso e as piadinhas para mim são suficientes, né? E relembrando, nós estamos aí falando sobre os agressores da alma, né? E hoje nós vamos falar de mais um agressor. Eu acho que seria interessante, Jean, se a pessoa quiser participar, como é que ela pode fazer? E o pastor falar do texto, né, o versículo que ele está lendo, trabalhando e vamos entrar no assunto mesmo. Bom, você que está em casa, você pode interagir conosco, não é? Pelo nosso Twitter, @Clínica da Alma, também pelo e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br. E para quem está vendo o programa ao vivo, você pode ligar 3253-3320, que é possível que você esteja vendo a reprise do programa Clínica da Alma. Ou também pelo nosso CAT, 31-3209-3301. No caso de você estar assistindo a reprise do programa, tem que ser pelo Twitter ou pelo e-mail, e aí a sua participação será registrada no programa. Como a Carol disse, estamos falando sobre os agressores da alma, que são vários agressores que estão relatados ali em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. E a gente vai pedir ao pastor Guerra, que está com a Bíblia aqui já aberta, para reler o texto, né? Porque para você identificar todos os agressores que temos falado sobre eles aqui. Inclusive, se você não tem acompanhado esse tema, no site redesuper.com.br/de tudo um pouco, você pode acessar os programas anteriores, inclusive os ligados a esse tema, agressores da alma, porque cada dia temos tratado de um tópico que representa um agressor da alma. Pastor Guerra, o texto, então, você pode ler para a gente? Amém. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirá um tempo trabalhoso, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes e pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Muito bem, então hoje o nosso tópico será... irreverência. Irreverência. Ontem nós falamos sobre os desobedientes, os ingratos, na realidade. Isso. Os obedientes foi segunda-feira, né? É verdade. Ontem foi ingratidão e hoje a gente vai abordar sobre essa questão da irreverência, né? E o que é a irreverência? Então, nós temos aqui um texto que diz assim, é uma falta de sensibilidade para o pecado, sem santidade ou uma consciência da presença de Deus. Não há restrições contra, muitas vezes, a maldade, ela é praticada. Acostuma-se de tal maneira a falar, a fazer determinadas coisas que nem sequer a pessoa percebe, ou seja, a mente ela já ficou cauterizada por causa disso. Olha de forma, muitas vezes, lasciva, fala palavrões, piadas muitas vezes picantes, né? E nem se dá conta do erro e dos problemas que está causando. Né? Está tão afetado que faz tudo com a maior naturalidade, não consegue mais discernir as coisas. A pessoa presa a este demônio, a essa prática, né? Ela simplesmente ofende as pessoas, assume uma atitude de superioridade e nem sente nenhuma restrição a respeito disso, né? Então, essa pessoa ela é afetada por essa disposição maligna de alma que nem percebe o que ela está fazendo e o discernimento já nem consegue mais perceber o erro do certo, o errado do certo. Na nossa sociedade, a gente já ouviu essa palavra irreverente ou irreverência muitas vezes e ela é muito associada ao pessoal do humor. Né? Porque tem-se a ideia de que o irreverente é aquele camarada engraçado, etc. e tal, mas na verdade, diante dessa leitura que você fez, o irreverente, em poucas palavras, seria o cara que não tem limite. Exatamente. Não tem limite. Você falou tudo. Sem bom senso. Não tem limite. Ou seja, ela é uma pessoa que ela está tão afetada nesse aspecto que ela não consegue mais ter esse discernimento
do certo e do errado. Então ela é realmente essa palavra. Ela não sabe quando deve parar. E ela extrapola o seu limite, avança no limite das pessoas e muitas vezes se torna ridículo. Em partes ela tem alguma coisa relacionada com a irreverência do cômico, do teatro. Mas o pessoal Por quê? Por causa disso. Mas o pessoal do stand-up, principalmente, hoje no Brasil, se faz um humor assim que, na minha opinião, é um humor lixo, porque a irreverência toma conta, é porque quando um comediante do stand-up ele vai fazer o seu trabalho ali de comédia, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quiser, Exato. ele pega uma personalidade, um indivíduo, coloca na boca dele e ele faz o que ele quer com o indivíduo, ou seja, ele não respeita a honra da pessoa. Você tem família, nada? Ele não respeita Limite, nada. Né? Quer dizer, até pouco tempo um comediante famoso, inclusive está sendo processado por isso, por usar uma palavra extremamente ofensiva, pejorativa, com o filho, eu não sei, de uma feto, não, um o bebê artista. na barriga ainda dela. Quer dizer, Da barriga a pessoa totalmente sem reverência, sem pudor verbal, sem respeito ao próximo, né? E muito menos a Deus. Exatamente. E aí faz o quê? Então faz o quê? O ridículo das pessoas se tornar algo engraçado para talvez aí trazer graça. Ou a desgraça alheia, né? Exatamente, para as pessoas. Então, na realidade, essa é a realidade. E o Senhor está falando nesse texto, ou seja, Paulo escrevendo isso, né? Dizendo exatamente isso. Olha, que nos últimos dias as pessoas se tornariam assim. Né? E essa irreverência tem afetado o relacionamento, tem usado o nome de Deus em vão, as pessoas têm usado, têm feito... usam termos lascivos para expressar muitas vezes a questão da sexualidade de Jesus, que eu já vi isso acontecer na televisão, não é? Então, vulgaridade. Vulgaridade, né? Então essa é uma coisa. Mas a palavra de Deus nos adverte a respeito disso, né? A reverência, Romanos, nesse né? caso, ela vai levar até a blasfêmia, né? Romanos fala exatamente sobre isso, né? O que leva as pessoas a chegarem nesse Romanos patamar. 3,18 fala assim, não há temor de Deus diante dos teus olhos. Está aqui em Romanos. Fala assim, então, não há temor de Deus diante dos olhos dessas pessoas. Então, elas não têm temor, que é um versículo pequenininho, mas ele é muito forte. E ele diz, né, as pessoas não temem. Eu até falo assim uma coisa interessante, que se você plantar um gramado em frente à sua casa, ninguém pisa, mas se você pôr uma plaquinha, é proibido pisar, o irreverente vai e pisa. Não pisa. Porque ele lê a plaquinha e fala, não, agora eu vou pisar. Só porque não pode. Só porque não pode. A gente poderia dizer que uma das características do irreverente ou da irreverência seria, por exemplo, o egoísmo. Porque diante de tudo que a gente está falando aqui, o que me ocorreu à mente é que parece que a pessoa faz tudo para que ela seja o centro. Sabe uma coisa? Ou a vontade dela, né? Não, ela tá no pacote, isso. Mas sabe o que eu mais tenho percebido a respeito da irreverência, estava pensando sobre isso? Está muito diretamente alicerçado com o anarquismo. Porque a anarquia, na realidade, está direcionado a quê? Não existe lei, cada um faz o que quer e o que nós temos visto hoje é, muitas vezes, o início disso, assim, no sentido de tentando se insuflar, colocando as pessoas contra qualquer instituição estabelecida, tudo aquilo Cada um que... fazer sua própria propriedade, lei? A propriedade de direito não existe, as pessoas avançam, arrombam, invadem, não é? Então, enfim, eu não estou trazendo isso no aspecto político, estou falando do anarquismo no aspecto justamente da irreverência, das pessoas se levantar contra qualquer instituição constituída, ou seja, qualquer lei estabelecida, qualquer limite. Porque quando você não tem limites, você se torna uma pessoa irreverente e experimentando o anarquismo. E tendo uma falsa ideia de que eu sou livre porque eu não preciso de estar debaixo disso, né? Exatamente. É justamente o inverso, né? Você falou com outras palavras o que eu pensei aqui agora, né? Talvez a irreverência seria o ápice
da desobediência que a gente chama de livre-arbítrio. Isso. Né? Porque livre-arbítrio, como eu falei um outro dia, é um nome bonito que a gente arrumou para desobediência. Né? Deus me deu livre-arbítrio, então eu não tenho que obedecer a essa ele. palavra não tem na Porque Bíblia. a partir do momento que a gente entrega a vida para Jesus, nós não temos mais livre-arbítrio. É verdade. Nossa vontade está comprometida com a vontade de Deus. Sim. Então poderíamos dizer que a irreverência seria o ápice Ele pode usar isso. da desobediência? Ele pode usar isso para a questão da desobediência e também a questão, eu estava lendo aqui, eu vi que a questão do olhar lascívio. Né? Que muitas vezes, por exemplo, a gente, né, nós pastores aqui, nós estamos acostumados com a igreja, você fala assim, fecha os olhos. Aí o pessoal fica, aí você olha, está todo mundo de olho aberto, eu até brinco lá na clínica, né, Rogério? Eu falo assim, ó, se eu ver alguém de olho aberto, eu vou enfiar o dedo no olho dele. Eu falo brincando, eu falo, vou enfiar o dedo no olho dele para fechar. Mas não, aí você está orando, na hora que você dá uma olhada assim, o cara está assim, não sei, ou está olhando o outro. Você entendeu? O outro que está recebendo uma unção. Né? Eu lembro uma vez na igreja, tinha uma pessoa lá, na unção mesmo, e o cara parou e ficou em frente a ele, rapaz, olhando. Aí eu cheguei lá e falei, eu não estou te entendendo, né? Falei, eu que não estou entendendo isso aqui, falou comigo. Então você vê assim, tamanha reverência da pessoa que ela nem respeita o próximo, nem dentro da igreja. Então isso aí o que vai trazer? A pessoa fica acanhada, poxa, se eu receber aqui uma unção e a pessoa está me olhando e tal, isso até constrange a outra pessoa. O irreverente, para mim, ele constrange o outro. Ele deixa o outro sem ação. Por ele ser assim, e tratar a pessoa dessa forma. Né? Qual que seria assim, a raiz da irreverência? Uma pessoa, ela não nasce assim, ou nasce, né? Porque pode ser espiritual ou não. Uma criança pode ser irreverente. Eu acho que começa aí na educação, na infância. Pais que não dão limites. Pais que não dão limites, o que nós estamos gerando no futuro? Né? Ou seja, adultos sem limites. Então nós temos que entender, assim como eu tenho direitos, eu também tenho deveres. E normalmente essa pessoa irreverente é aquela que diz assim, ó, ninguém manda em mim, eu decido o que eu quero, o que é o melhor para a minha vida, eu que tomo a decisão. Sou dono do meu nariz. Sou dono do meu nariz, você não tem que se meter na minha vida. Dentro das 4 paredes da minha casa, eu que decido se for um homem. Né? E às vezes a irmã, a mãe ou a esposa vem buscar ajuda, né? Que nem já faz alguns anos que atendi e ele disse, ó, só não tem que se meter na minha vida, dentro da minha casa, mando eu. E assim, ele estava espancando a esposa, né? E assim, fechava a porta do quarto e batia assim, mandava ela calar a boca, ela não podia gritar para ninguém saber. E ela buscou ajuda, pedindo socorro, né? E aí eu pedi, não, disse para ele vir aqui, eu quero conversar com ele. Aí ele veio, quando ele veio, ele apontou o dedo no meu nariz, na minha cara, e disse assim, ó, você não tem que se meter na minha vida, você é pastor, você tem que cuidar aqui da igreja. Eu disse, não é assim que funciona a coisa. Então, não, dentro da minha casa, minha mulher, meus filhos, eu que mando, isso não tem que se meter, e a partir de hoje ela não vem mais aqui. Ele não frequentava, só ela que frequentava? Ela frequentava, mas ela não era mesmo, porque ele não deixava, né? Então, assim, e a forma que ele queria ter relação sexual com ela era coisa assim, terrível. Né? De maneiras irreverentes, né? Irreverentes também, né? Em todos os aspectos. Então, assim, eu digo que era animalesca, né? Então, na realidade, é isso. Eu digo, uma das causas, eu creio que existam outras, mas uma delas são criações onde os pais não estabeleceram limites para os filhos. Né? Acho que eles são o centro de tudo, eles podem fazer todas as coisas. Então cresce dentro dessa perspectiva, aí acha, dentro do mundo, que eles fazem o que eles querem e não querem nem saber.